quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram aí a semana? Espero que estejam todos bem, não é? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? Mas antes de começar a nossa aula, vocês já sabem, né? Vamos lembrar os nossos combinados, que são ainda muito importantes, tá? Vamos lembrar aqui? Olha só. Primeiro, evite circulação desnecessária nas ruas. Não é para fazer aglomeração. Lave com frequência suas mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Higienize com frequência os objetos que você utiliza. Utilize máscara ao sair de casa. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Não toque olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal. E evite abraços, beijos e apertos de mão. Por enquanto, é necessário ainda mantermos esse comportamento para que todos tenham saúde e acabe a pandemia. Tá certo aí? Combinados? Então tá joia. Vamos lá, pessoal. Vocês já estão ali preparados com o caderno, lápis, a borracha, os materiais necessários para a aula? Então, se estiver tudo ok, já podemos fazer então as anotações ali da data de hoje e aula de ciências. Vou dar um tempinho para que você se organize e eu já volto. E aí, conseguiram fazer as anotações certinho? Já podemos iniciar a nossa aula? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é continuação do terceiro trimestre. Lembram que nós estamos estudando Terra e Universo? Nós vimos movimento de rotação da Terra. Vamos terminar hoje as fases da Lua, vamos falar sobre o movimento de translação e outros assuntos bem interessantes que vocês vão amar a aula hoje, tá bom? Então, mas antes de começarmos, vamos relembrar as aulas passadas? Mas vocês estão lembrados, gente, da tarefa que eu passei a aula passada, que era de fazer uma entrevista com uma pessoa que trabalhe com construção civil, construção de casas e prédios, para falar sobre a importância da gente conhecer as direções cardeais norte-sul, leste-oeste, na hora de comprar ou na hora de construir a casa. Então, hoje eu trouxe aqui uma entrevista, né, uma fala de um arquiteto que ele contou para a gente mais ou menos sobre a importância, né, da gente conhecer essas direções. Olha aqui, ó, o nome dele é Bruno Perenha e ele vai falar um pouco aqui sobre o Sol e os projetos de arquitetura. Vamos assistir ao vídeo, então? Hoje a gente vai falar sobre um assunto vital na área de projeto, que é orientação solar.
A minha intenção no vídeo de hoje é responder perguntas do tipo: quais fachadas recebem mais e menos sol? Quais cômodos devem ficar a norte, sul, leste ou oeste? Sou o Bruno do canal Iceberg Arquitetura e estamos aqui começando mais um vídeo no canal. E o arquiteto deve usar esse recurso que é o sol da melhor forma possível em seus projetos. Só quem vive sem o sol sabe o devido valor que ele tem na vida do ser humano. Sol realmente é vida, ok? Sol é vitamina D. Fora o fato dele ser um forte eliminador de bactérias dentro da casa. Quando o projeto está bem posicionado com relação ao sol, o conforto térmico do ambiente aumenta consideravelmente. Enfim, quando o sol trabalha bem dentro do projeto, todo o edifício é beneficiado, incluindo a estrutura, os móveis porque eles vão durar mais e também o edifício em si ele é valorizado em termos financeiros. Agora vamos direto ao ponto. Em cada parte do planeta você deve pensar a orientação solar de uma forma diferente, porque obviamente nas diferentes partes do planeta o Sol se põe de uma maneira diferente, o Sol trabalha de uma maneira diferente. De maneira geral, para quem vive no Brasil, a face leste vai ser aquela face que vai receber o melhor sol do dia. Por quê? Porque é ali em que o sol nasce, ok? Então, para os especialistas de arquitetura, o sol da manhã é o melhor sol que você pode obter durante todo o dia. Então, a face leste, no que diz respeito à arquitetura, é a melhor face, pois ela recebe o sol da manhã. Na sequência, nós temos a face norte, que é aquela que vai receber a maior parte da insolação diária durante todo o dia. Já na face oeste a gente tem o sol da tarde, e aqui a gente tem um primeiro problema, porque esse sol é muito forte e pode ser muito prejudicial quando não é bem trabalhado. Por fim, a face sul também precisa de uma atenção especial, pois é aquela que menos recebe sol durante todo o dia. Ok, então sabendo disso, como o arquiteto deve pensar o projeto? É simples. Se o leste é o lugar pelo qual o sol é mais agradável durante o dia, é justamente nesse lugar em que os cômodos mais usados da casa devem ser posicionados, como quartos e escritórios. Seria um grande erro posicionar os quartos na fachada oeste, pois essa é a fachada que mais recebe insolação solar. Então durante o período da tarde, que é o período mais quente, as paredes vão esquentar e o quarto vai virar um forno à noite. O norte, apesar de receber insolação quase o dia todo, não recebe de uma maneira tão agressiva quanto o oeste. Então dá pra gente pensar no norte, talvez uma sala de estar, uma sala de jantar e até mesmo os quartos, dependendo da situação. Já no que diz respeito à face oeste, é aqui que a gente tem que tomar um cuidado especial, porque como eu já disse, é essa face que vai receber mais sol durante o dia, é essa face que vai receber o sol mais forte, aquele sol que pode ser prejudicial ao ser humano. Logo, é nessa face que a gente deve pensar os cômodos que são menos utilizados na casa, os cômodos que também são úmidos, como por exemplo, cozinha e banheiro. Fora o fato de que por esses cômodos eles serem mais úmidos, eles são mais frescos por si mesmo, não é? É muito clara a diferença de quando a gente entra no nosso quarto e de quando a gente vai para o banheiro. O banheiro ele é mais fresco por si mesmo. Então aqui a gente vai ter um equilíbrio ideal, porque na face oeste a gente vai receber mais insolação, as paredes vão ficar mais quentes, só que por outro lado, por esses cômodos eles serem úmidos, vai trazer um equilíbrio. Por isso que é ideal que se posicione os banheiros e a cozinha na face oeste. Por fim, a gente também precisa tomar um cuidado muito especial com a face sul, pois ela recebe muito pouco sol, o sol é quase nulo ali durante o ano todo. E quando a gente não tem sol, começam a aparecer algumas patologias como fungos, bactérias e mofos, e isso é muito desagradável. E aí, gostaram do vídeo? Vocês viram como é importante nós conhecermos as direções cardeais na hora da escolha de um imóvel, na hora de construir, né? Aonde colocar os quartos. Você observe ali a sua casa, se fica mais na face leste, ou na face norte, ou na face oeste. Dê uma verificada ali na sua casa e vê se ela é bem ensolarada. Viram como é importante o sol na nossa vida? Muito bem, não é? E, gente, vocês lembram também que na aula passada nós começamos a falar sobre a Lua. Lembram disso? Olha lá, ó, que a Lua é o nosso satélite natural. Então, nós começamos a estudar o nosso satélite natural, que é a Lua. E a Lua, ela não tem luz própria, lembram disso? Ela é um astro iluminado. O que significa isso? Que quando nós vemos a Lua,
Na verdade, nós estamos observando a luz do Sol que é refletida por meio da superfície da Lua. Vocês entenderam isso? Muito bem. Vocês estão lembrados também desta tarefa aqui que eu pedi para vocês fazerem? Observar a Lua ali nos diferentes dias da semana para ver as fases da Lua? Façam essa tarefa de observação da Lua. Hoje, por exemplo, observem o céu e vejam em que fase da Lua nós estamos. E vocês lembram por que existem essas fases? Lembram que nós falamos sobre os movimentos da Lua? A Lua também tem 3 movimentos, tá? Conhecidos. O movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo. O movimento de revolução, que ela faz em torno da Terra. E o de translação, que ela faz em torno do Sol junto com a Terra. Tá? Lembram dessa imagem aqui que eu mostrei para vocês? Ó, nessa imagem, vocês estão vendo 2 movimentos da Lua. 2, professora? É 2. A Lua está fazendo o movimento de rotação dela, em torno dela mesmo, e também ela está girando ao redor da Terra, que é o movimento de revolução. Então, aqui nós vemos 2 movimentos. E é devido a esses 2 movimentos que nós temos as fases da Lua, ou o ciclo lunar. Então, observem aqui, ó, quando a Lua gira ao redor da Terra e também ao redor dela mesmo, nós daqui da Terra, nós vemos apenas uma parte da Lua, metade dela só que nós vemos. Tá? Observem bem aqui. E a partir daí, nós temos as fases da Lua. São, na verdade, né, gente, são 29 fases. Mas as 4 principais são essas que nós chamamos de Lua Nova, Lua Minguante, Lua Cheia e a Crescente. Tá? Vamos, então, ver aqui um pouquinho de cada uma delas. Olha lá, ó. Então, a Lua Nova é quando a face da Lua iluminada pelo Sol não é visível da Terra, tá? Só a face iluminada dela está virado de costas para nós. Já na 4º crescente, nós começamos a ver uma parte iluminada. E daqui do hemisfério sul, nós vemos ela numa forma de letra C. Mas isso não é muito frequente, mas é uma forma da gente poder identificar, não é? Então, vejam lá a Lua 4º crescente, porque ela tem um formato assim de letra C. Depois da crescente vem a cheia. A Lua cheia é quando nós vemos ela inteiramente iluminada. A face que é visível para nós aqui na Terra, ela está iluminada pelo Sol inteiramente. E depois de alguns dias, não é? Vem a Lua minguante, quando ela começa de novo a ficar parcialmente iluminada. Nós vemos só metade da face iluminada, e daí ela vai começar a minguar, e daí vem de novo a Lua Nova, depois a crescente, depois a cheia, depois a minguante, e assim, né? Todos os meses. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui, nessa imagem, a Lua desse mês de novembro que nós estamos, não é? Vocês entenderam, então, as fases da Lua, como que ela acontece? Pessoal, para nós entendermos, é muito bom construirmos modelos, né? Então, eu tenho aqui uma atividade para vocês, olha só, que é a construção de um modelo de ciclo lunar. Tá? Para isso, vocês vão precisar de alguns materiais, tá? Que é uma bola de plástico ou de papel e 4 bolinhas menores. E também vamos precisar de um palito de churrasco ou de algodão doce, né? Aqueles palitos, e uma luminária.
tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui um modelinho que é mais ou menos esse aqui, olha, tá? Essa imagem foi feita por um professor, né? Ele utilizou bolas de isopor, né? Mas eu vou mostrar para vocês um modelo que eu fiz aqui, tá? Vamos ver aqui bem de pertinho, olha só. Então, gente, eu construí aquele modelo que eu mostrei para vocês, né? Utilizei aqui um globo terrestre que eu tinha em casa, pequenininho, e 4 bolinhas de ping-pong, tá? E alguns arames para poder prender, né, toda a estrutura. Então, o que eu quero mostrar... E aqui eu vou utilizar, então, a luz do sol vai ser a lanterna do meu celular. Então, observem aqui, olha só. Quando nessa posição nós vemos aqui a lua, quem está aqui na Terra é noite e a lua cheia, ó. Daí, quando a lua vai girando, o arame aqui, pessoal, e as bolinhas são o ciclo que ela vai fazendo, tá? Não significa que a lua, né, são 4 luas, tá? Então, aqui a lua cheia. E aqui no Brasil, ó, nós estamos à noite e nós estamos vendo a lua cheia. Aí aqui a lua vai caminhando e aqui, olha, quem está aqui está começando a amanhecer, a lua está minguante, tá? E aqui, continuando, aqui é dia. E nós vemos a lua bem escura, porque a face dela que está iluminada não é o contrário, é o oposto do que está virado para a Terra. Então, aqui é lua nova. E aí, continuando o ciclo, aqui a gente vai ver no amanhecer a lua crescente, e que vai continuar até se tornar cheia novamente, e aí vai minguante, e aí lua nova, lua crescente, lua cheia, e assim se faz, né, o ciclo lunar. Vocês conseguiram identificar? Tentam fazer isso ali em casa com a ajuda de seus familiares, tá bom? E aí, vocês entenderam mais ou menos como se faz esse modelo de ciclo lunar? Vocês podem fazer ali em casa com os materiais que vocês tiverem. Pode ser até bolinhas de papel, arame, o que vocês tiverem ali, tá bom? Mas olha, agora observem aqui esse esquema, observe essa imagem, tá? Que eu fiz mais ou menos assim, ó. Coloquei a Terra apontando norte e sul, onde dia e noite, e aí as fases da lua e o sol. Vocês estão observando aqui essa imagem? Observem bem, tá? E aí mostra a rotação da Terra, estão percebendo ali, gente, que é a flechinha azul? E também a translação da lua, que na verdade, é a revolução, né, que ela faz ao redor da Terra. Estão entendendo aí? E agora, então, observem essa imagem aqui. Considere, então, a disposição Sol, Terra, Lua. Assim, ó, nessa sequência, Sol, Terra e a Lua, nessa sequência. Uma pessoa que está lá no lado escuro da Terra, onde é noite, vê qual fase da Lua? Observem lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem, olha ali. Então, nessa sequência, Sol, Terra, Lua. E aí, de noite, a pessoa que está ali na Terra, do lado escuro, à noite, vê qual Lua? Tá dado, né, gente? Ali, ó, você, né, a carinha ali. Qual que é a Lua que nós enxergamos? A Lua cheia. Muito bem, não é? Entenderam? Agora, olha essa outra imagem aqui. Agora, nós vamos considerar a disposição Sol, Lua, Terra. Assim, ó. Sol, Lua, Terra. Uma pessoa do lado escuro, lá da noite,
está vendo qual fase da lua? Olhe lá, a pessoa que está aqui vai ver qual a lua. Como que está a lua para essa pessoa? É a lua nova, não é? Vocês entenderam, gente? Olha só, dependendo da posição da lua e da posição da gente aqui na Terra, nós vemos também uma parte da lua iluminada e outra não. Isso determina as fases da lua. Tem uma outra forma da gente fazer também, que você pode fazer ali em casa, assim, ó, olha só. Vocês peguem uma luminária que vai ser o sol. Pegue uma bolinha e um palito e imaginem que a Terra é sua cabeça. Olha só, essa disposição. Eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Eu vou, fiz aqui, ó. Você coloque aqui a sua cabeça é a Terra, a Lua e a luz ali é o Sol. E você faça esse movimento, olha só. Aqui, então, é crescente. Aqui é lua cheia. Aqui é minguante. E a nova novamente. Tá? Vocês podem experimentar fazer isso, ó, utilizando uma bolinha ali de ping-pong, uma bolinha de papel que vocês estiverem ali na sua casa, mas imaginando então que é a lua, pegue uma lanterna para ser o sol e a sua cabeça aqui como se fosse o planeta Terra, tá? Então é uma outra sugestão também, certo? Um outro instrumento que existe nas escolas é o telúrio, tá? Muita gente conhece ele como planetário, mas na verdade ele é só não é um planetário, né? Ele é só uma forma de mostrar como é o sistema Sol, Terra, Lua. E aqui nesse caso também, olha só, não sei se vocês conseguem perceber, que existe aqui também os outros planetas do sistema solar. Só que eles não estão numa distância adequada, proporcional, e também nem as órbitas deles estão aqui de forma correta. Mas o telúrio, pessoal, é uma forma da gente entender um pouquinho o movimento de rotação, de translação e as fases da Lua. Olha só aqui, ó, eu vou fazer, ele é manual, tá? Ele só tem a lâmpada, né, que a gente pode ligar na tomada, e aí a gente vai fazendo o movimento assim, ó, manualmente. Então, olha, vou posicionar ele aqui no comecinho de novembro, ó. Nós estamos no mês de novembro, tá? Então, olhem aqui, ó, a Terra está fazendo o movimento de rotação. A Lua aqui, olha, ela era cheia, agora ela está minguando, não é? E aqui vocês percebem que também vai fazendo o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Olha, vocês perceberam? Então, aqui vai ocorrendo os movimentos de rotação e translação da Terra. A gente consegue observar as fases da Lua e também as estações do ano, tá? Então, tudo bem aqui, gente? Então, ó, é um outro instrumento que a gente pode utilizar para verificar aqui esses movimentos, tá bom? Então, agora, olha só, eu vou passar uma tarefinha para vocês, falando em construção de modelos, e vocês já sabem, né? Olhem aqui, eu vou dar uma tarefa. Vocês vão construir uma maquete que represente as fases da Lua aqui do hemisfério sul, tá? Então, olha aqui, tem alguns exemplos, né, que os alunos da professora aqui já fizeram. Então, vocês podem utilizar diferentes materiais, não é? Usem a criatividade. Se quiserem também aproveitar e fazer o sistema
Sol, Terra e Lua, vai ficar bem legal para a gente fechar esse conteúdo, hein? E aí, conseguiram copiar a tarefa? Então, quero ver essas maquetes do ciclo da Lua, hein? Bem bacanas. Pessoal, tem alguns lugares aqui em Curitiba que nós podemos visitar para conhecermos um pouquinho mais sobre astronomia, né? Então, olha aqui, temos o Parque da Ciência Newton Freire Maia. Vocês já ouviram falar? Ele fica aqui em Pinhais, 4 Barras. E eu, a professora Ana Carolina, a professora Lígia, nós fomos lá visitar para mostrar um pouquinho como que ele funciona, não é? E também para aprender um pouco mais sobre astronomia. Então, olha lá, quem nos atendeu foi o professor Anísio, que é diretor lá do Parque da Ciência Newton Freire Maia. Lá tem muitas coisas bacanas para a gente aprender. E ele deu uma aula para a gente sobre as fases da Lua que nós gravamos e eu vou mostrar para vocês. Vamos assistir ao vídeo do professor Anísio. Então, gente, temos um objeto que gira ao redor da Terra, né, um corpo que gira ao redor da Terra, que é a nossa Lua, tá? Então aqui vocês podem perceber, né, a Lua ela também tem um movimento de rotação, também tem um movimento de translação, mas ao invés dela girar ao redor do Sol, ela gira ao redor da Terra. E em determinadas posições, a gente vai ter as chamadas fases da Lua, tá? Guardem o seguinte, sempre tem metade da Lua iluminada. O que muda é a metade que é visível para nós. Qual porção da Lua que se torna visível para nós, tá? Então a gente tem as fases, né? Nova, crescente, cheia e minguante, e isso dura aproximadamente, né? Esse ciclo dura aproximadamente 28 dias. Tá? Ao longo de 28 dias, a gente tem a Lua aparecendo nessas 4 fases principais, digamos assim. Então, gente, vejam o seguinte agora, mais fácil de ver. O que está acontecendo? A órbita da Lua ela é inclinada também em relação à Terra, tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer nessa situação? Quem está de noite está vendo a Lua completamente iluminada. Então vejam, quem vê a Lua, as pessoas que estão desse lado da Terra não conseguem ver a Lua, porque aqui está de dia. E aqui, quem está de noite está vendo uma Lua completamente iluminada, uma Lua cheia, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê todo o disco lunar iluminado. Então essa é a fase cheia. Vou parar de novo lá, por favor. Passando alguns dias, a Lua vai se movimentando ao redor da Terra. Certo? Parar de novo. E nessa fase, olha só o que vai acontecer. A Terra está girando nesse sentido.
Então significa que as pessoas que estão vindo aqui, elas estão entrando à noite, então aqui é o finalzinho da tarde. Quem está no lado oposto é o finalzinho da madrugada, o início da manhã. Então você vai ver a lua agora no início da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, metade escura e metade iluminada. Notem que a metade iluminada sempre é na direção do sol. Nesse caso aqui, nós teremos uma lua minguante, que é a lua que você vai ver de manhãzinha. Então você vai acordar, vai ver a lua. Essa lua é a lua minguante. Pode soltar. Caminhando um pouco mais. O que nós vamos ter agora? Ó? A lua, ela não vai ser vista porque a parte iluminada da lua são as costas da lua em relação a gente. Então nós que estamos aqui, a gente não consegue perceber a lua. Primeiro, porque é de dia, é na direção do sol, a gente não consegue perceber. E segundo lugar, porque são as costas da lua que estão iluminadas e a parte voltada para a gente está escura. Então a gente não percebe a lua e nessa fase a gente tem a nova. E aqui a gente vai ter a crescente, onde nós vamos ter uma situação semelhante à minguante. Nós vamos ter metade da lua iluminada, a outra metade escura. Porém, a gente vai ver a lua crescente sempre no finalzinho da tarde e início da noite. E aí, gostaram da forma como ele explicou? E vocês viram também como ele tem lá uma maquete super legal, né, motorizada e fácil da gente entender as fases da Lua, não é? Mas vocês podem estar se perguntando como que a gente consegue saber tantas coisas sobre a Lua, não é? Como que podemos estudar a Lua? Você sabe quem foi a primeira pessoa a observar e a estudar e fazer registros sobre a Lua? Você sabe quem foi? E como que essa pessoa fez isso? E qual instrumento ela usou, essa pessoa, né? Então eu vou dar aqui algumas dicas sobre essa pessoa. Vamos ver se você vai descobrir quem é ela. Primeiro, ele nasceu em Pisa, na Itália, em 1564, há muito tempo atrás. Ele foi cientista, físico, astrônomo, escritor, e as suas descobertas culminaram em uma grande revolução científica. E ele ficou conhecido como o pai da ciência moderna. E ele escreveu um livro de 24 páginas que ficou chamado, traduzindo, né, como A Mensagem das Estrelas. E por isso, até hoje, ele é conhecido como o Mensageiro das Estrelas. E ele morreu em 1642, quase cego, não é? E ele usou, olha só, agora vocês sabem que é um homem, não é? Ele usou esse instrumento aqui, que ele ajudou a construir. E ele observou aqui também a Lua, olha os desenhos que ele fez da Lua, das fases da Lua. Você já adivinhou? Quem que você acha que é ele? Quem é? Quem é? Olha só, ele é o Galileu Galilei, o mensageiro das estrelas. E eu trouxe aqui para vocês, então, uma história que a professora Alessandra vai contar para vocês. Vamos ouvir a história da professora Alessandra? Agora você vai conhecer a história do Mensageiro das Estrelas. Este é o livro que conta a biografia do Galileu Galilei. A gente vai saber um pouquinho mais sobre ela. Por centenas de anos, durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a Terra é que era o centro do universo e que o Sol e os demais planetas é que giravam em torno dela. Todo mundo acreditava, ninguém ousava pensar diferente e nem testavam conhecimentos para saber se era real ou não. Simplesmente acreditavam. Mas teve uma vez um homem que olhou para o céu e pensou que as coisas poderiam ser diferentes. Ele se perguntou se não seria diferente isso. Será que realmente a Terra é o centro do universo? Esse cara não conseguiu desenvolver todos os seus estudos, mas ele foi muito importante. Foi Copérnico. Outro homem é que precisou concluir os seus estudos. E aí, você sabe quem é, né?
Bem, naquele tempo, a Itália era um país em que viviam muitos artistas, escritores, músicos e sábios. Então se estudava muito naquela região. Era uma região em muito potencial. Se estudava bastante mesmo. E foi lá, na Itália, na cidade de Pisa, que nasceu um menininho com olhos plenos de estrelas. Então, seus pais lhe deram o nome de Galileu. Galileu cresceu como todas as outras crianças, né? E se dava muito bem com todo mundo, tranquilamente. Desenvolvia suas atividades quase como todo mundo. Com a diferença em que ele era muito mais curioso e vivia com a cabeça nas estrelas. Essa curiosidade lhe rendeu muitos bons frutos. Ele estudou matemática e física e se tornou brilhante. Todas as pessoas diziam que Galileu era uma estrela. Que bonito, né? Desenvolveu seus estudos de matemática, de física, se tornou professor, dentre inúmeras outras atividades que ele exercia. E aí ele ouviu falar de um instrumento novo que estava sendo desenvolvido para observar os objetos de longe, né? Que estavam muito, muito distantes e que não podiam ser vistos sem o auxílio deste equipamento. Você sabe que equipamento é esse? Acho que você já sabe, né? Galileu, então, foi procurar recursos para construir o seu próprio equipamento. E ele conseguiu, então, fazer esse modelo do telescópio. Noite após noite, ele via pelo telescópio e fazia anotações. Essas anotações foram extremamente importantes. Todas as constatações que ele fazia, tudo que ele observava, ele anotava para depois ser estudado. E tudo que ele conseguiu recolher de informação foi publicado depois num livro chamado Mensageiro das Estrelas. Este livro ganhou bastante repercussão. Muitas pessoas leram e se interessaram pelas ideias dele, que eram realmente muito inovadoras. Então, as pessoas se admiraram com tudo aquilo que ele podia mostrar, tudo que o telescópio permitia que Galileu pudesse ver e registrar e mostrar para as outras pessoas. Então, essas pessoas todas que tiveram o contato com esse livro e ficaram admiradas com as suas descobertas, passaram a fazer muitas homenagens a Galileu. E isso chegou ao extremo de chegar a ser muito extravagante. Era um exagero. Eram estátuas, homenagens e festas, e aquilo chamou a atenção da sociedade da época, que não aceitava ideias muito revolucionárias, não. Então, as pessoas que fizeram essas homenagens dos mapas do céu, que admiraram esse livro também, acabaram colocando Galileu numa situação não muito boa, porque despertou o olhar daquela sociedade que não aceitava de fato essa visão diferente. Assim, as pessoas se interessavam cada vez mais pelas estrelas. Aqui temos exemplos das estátuas em homenagem, e a fama de Galileu cresceu muito, passou a incomodar. Ele foi chamado, então, à presença do Papa. Então, as pessoas estavam realmente não gostando muito dessa ideia diferente dele. Há aquelas pessoas que se interessavam, mas a sociedade era muito conservadora e ele sentiu muito medo, porque ele sabia que ele poderia sofrer terríveis torturas e castigos por ter um pensamento diferente, por não seguir a tradição. Então, ele achou melhor se calar naquele momento. E diante do tribunal que o condenou a ficar em casa durante o resto da sua vida, ele resolveu que não poderia mais ter aquele pensamento, ele não poderia mais espalhar aquele pensamento, né? Mas ao dizer que ele não poderia mais ter esse tipo de coisa, esse tipo de estudo dele, que era tão importante, todas as pessoas podiam perceber que nos olhos dele já não brilhavam mais as estrelas. Condenado, então, a ficar preso em casa para o resto dos seus dias, sob vigilância o tempo todo, ele continuou
observando as estrelas e continuou fazendo seus registros. Sim, mesmo depois de ter ficado cego, ele continuou fazendo observações importantíssimas que puderam chegar até nós, até hoje. Então, os conhecimentos dele foram transmitidos ainda e suas ideias continuam vivas. E é muito importante a gente poder estudar até hoje. Mais de 300 anos depois, aquela mesma sociedade, o mesmo tipo de instituição da época que o condenou, reconheceu que ele estava certo. Eles admitiram que ele estava certo. E agora ele pode ter todo esse reconhecimento por esse importante trabalho que ele fez para todos nós. Gostaram da história do Mensageiro das Estrelas? A história do Galileu Galilei? Como é linda, não é? E é lindo esse livro. E vocês devem ter ficado muito curiosos aí, que a Alessandra falou, movimento geocêntrico, não é? Que era a forma como as pessoas acreditavam na época, não é? Vocês sabem o que é isso? Qual que é a diferença entre o movimento, aliás, a teoria heliocêntrica, o heliocentrismo? Então, não é? Isso tudo você pode pesquisar e na próxima aula nós vamos continuar aí, ó, trazendo mais essas informações, não é? E vocês viram que o Galileu sofreu muito na época dele porque as ideias dele eram revolucionárias, não é? E a sociedade da época, como a professora Alessandra falou, não aceitavam as suas ideias. E ele teve que se calar, teve que ficar, né, na sua casa ali, mas dizem, né, que ele, quando saiu do tribunal, que as pessoas, né, o julgaram e falaram para ele ficar quieto, ele saiu cabisbaixo, ele falou assim, mas que a terra gira, gira, né, essa é uma história bem legal, ele continuou acreditando nas suas ideias, não é? E também, vocês sabem qual que é a diferença entre luneta e telescópio? Que falam muito que o Galileu, ele construiu a primeira luneta, não é? Mas qual que é a diferença entre luneta e telescópio, não é? Você não gostaria de construir aqui um telescópio aqui, caseiro, com materiais bem simples? Então, olha só, para a próxima aula, eu quero que você providencie alguns materiais que a gente vai construir aqui, então, uma luneta caseira, né, ou um telescópio. E é isso, você precisa desses materiais, ó. Eu vou deixar aqui um tempinho na tela para que você possa copiar, tá? Os materiais que precisamos para a próxima aula. Então, conseguiu copiar ali alguns materiais, né? Na verdade são 2 tubos, um pequeno, um maior, um menor. Se você tiver lupas, né, em casa, fita adesiva, coisa simples, né, que eu vou mostrar na próxima aula. Mas, gente, por hoje chega, né, o nosso tempo acabou. Você gostou da nossa aula? Hoje falamos sobre a Lua, o ciclo lunar, não é? Sobre Galileu Galilei. Não esqueçam das tarefas, hein? Aquela de construir um modelo do ciclo lunar, não é? E também dos materiais
para construir a nossa luneta na próxima aula. Tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula, quando nós traremos mais ciências para você. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!